Salmos, capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam, me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Salmos, capítulo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Segunda Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês.
a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo muda seus planos. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los, em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que os fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Primeira Samuel, capítulo 28. Saul e Amédio de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte.
Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E disse ela: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele lhe faz isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele, e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, ponhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Primeira Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque. Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: esse é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: manda embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade do seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor, que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo, servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você.
mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: E conheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo, junto com os seus servos de seu senhor, que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus voltaram para Jezreel. Primeira Samuel, capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele.
Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordem para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jati, de Aroê, de Zifimote, de Estemoa, de Racal, da cidade dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Coraçã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. 1 Samuel, capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Binadab e Malquissua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes, Gileade, ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram o corpo de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Ezequiel, capítulo 7. A chegada do fim. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel: chegou o fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, e ele se insurgiu contra você. O fim chegou.
A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou. A condenação irrompeu. A vara brotou. A arrogância floresceu. A violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha e sua cabeça será rapada. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias, e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso tornei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações, para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões eu os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 8. Idolatria no templo. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura, como a de um homem, o que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, a entrada da porta norte do pátio interno.
onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Ezequiel, capítulo 9. A morte dos idólatras. Então o ouvi clamar em alta voz: Tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. E eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: Percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: Sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: Contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: Ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu:
A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade nem os pouparei, mas farei cair sobre sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho, com o estojo de escrevente à cintura, voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenaste.